Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu concordo que sim, a melhor maneira de Deus é a sua palavra. Mas muitas vezes aqueles que precisam de correção, certo? E falo de correção ao povo de Deus porque ele nos trata como filhos, não tem disciplina para o mundo. De fato, se você conhece a Deus, você vê no Antigo Testamento, e você não vai querer que Deus te deixe, porque quando Deus te deixa, acabou. Sabia disso? Tem pessoas que não têm mais convicção, Deus as deixou. São pessoas que dizem coisas como: isso é real. Pessoas que vêm à igreja e sentam lá e falam assim. Eu gostava disso, eu até chorava quando ouvi uma pregação. E eu quase aceitei a Jesus Cristo. Eu ouvi muitas mensagens durante anos, eu disse não, não, não. E hoje eu já não sinto mais nada. Mas isso é muito bom. Continue pregando o evangelho, mas não é para mim. E voltam para as trevas. É como se Deus os deixasse. Isso acontece com muitas pessoas. Mas isso é uma outra mensagem, mas deixe-me falar isso. A maioria não está assim. Não se preocupe. Ok? Você não quer que Deus te deixe. Então, quando se trata do seu povo, Deus lida conosco como filhos. Posso ouvir um amém? Certo? Então, como Deus corrige? Se nós não podemos receber a sua palavra, nós lemos a Bíblia, nós não estamos indo à igreja ouvir a palavra, como Deus trata daquela filha que está numa vida pecaminosa e aquele filho que saiu da igreja anos atrás. Isso acontece, não é? E eu não estou aqui lançando dúvida sobre a salvação dessas pessoas. Eles podem ser até salvos e Deus não os deixa. Como Deus trata deles? Eu digo isso. É por circunstâncias. Não usa doença ou enfermidade, como no meu caso que eu falei, havia uma parede no meu relacionamento. Certo? Deus não queria aquele relacionamento e levantou uma parede. E eu ficava batendo a cabeça, sangrando e não percebia que Deus tinha colocado a parede. Está me ouvindo, igreja? Amém? Deus usa as circunstâncias, olha bem isso. É o que diz aqui, vamos ler. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito. Quando Deus te corrige, é para o seu proveito. Olha, não é nem para a sua glória. Queremos que ele tenha toda a glória, certo? Mas é para o nosso proveito. Olha, irmãos, proveito! Nós gostamos de benefícios, não nos esquecemos de nenhum dos seus benefícios. E aqui temos proveito. Amém? Deus faz isso para o proveito de quem? Nosso proveito. Amém? Para sermos participantes da sua santidade. Por causa do tratamento que você está passando, você começa a confessar mais. O Senhor Jesus é a minha justiça. O Senhor é a minha justiça. E você se torna participante da sua santidade. Olha isso. Participante da sua santidade. Não está dizendo que você, pelo seu esforço, se torna santo, mas se torna participante da sua santidade. Você aprende a receber por causa dessa correção que você está recebendo. Você aprende a se apropriar da plenitude que há nele. Posso ouvir um amém? Então, como Deus trata de nós hoje, qual é o meio principal? Eu já disse, a melhor forma é através da palavra. Mas muitas vezes quem precisa de tratamento não está ouvindo a palavra. Então, o próximo verso nos fala, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. E essa palavra aqui está correta. Tem outra versão que diz dolorosa. Certo? Aqui diz tristeza, mas outra tradução diz dolorosa. Certo? Ou seja, você está passando por muitas dores. E você não sabe por quê. Pode ser uma correção. E você fica frustrado. Não é? Se você está num relacionamento errado, se você está numa profissão errada, algo assim, tem frustração constante, frustração, frustração. Sabe como eu sei que eu fui chamado para o ministério? O meu foi sobrenatural. Na verdade, ainda é sobrenatural, mas passei por frustração. E eu estava indo bem, eu estava indo muito bem. Eu estava ganhando muito dinheiro para a companhia. E um dia, o Senhor então falou comigo, se você não sair, eu vou congelar tudo nessa companhia. Certo? E nunca tinha acontecido antes de congelar tanto. E eu disse, no meu coração eu não falei alto, mas disse, Senhor, se é o Senhor, então faça. E aconteceu na semana seguinte. Segunda, terça, quarta, congelou, tudo congelou. E o meu chefe chamou alguns de nós, executivos no escritório, e perguntou o que aconteceu. E eu já tinha pregado para o meu chefe, ele tinha aceitado a Cristo. E eu disse, olha, Deus falou comigo que se eu não sair, ele vai parar tudo nessa companhia. Acho melhor você ir, sabe? Olha,
Nunca tinha acontecido antes, alguma coisa sempre entrava. Toda semana, mas nada entrou. E nossa companhia era uma companhia de sucesso. Mas foi algo sobrenatural e tive muita frustração antes disso. E olha, porque eu pensava que podia fazer dinheiro lá fora no mundo, pensando ter sucesso para Deus. E é o que todo jovem pensa, todo jovem sonha com isso. Mas ele me queria no ministério, ok? E a nossa igreja na época tinha somente cerca de 100 pessoas, quase 100 na época. E não havia nada no natural para que eu saísse para o ministério, sabe? Mas o Senhor me queria ali. E eu passei por causa disso uma constante frustração. E, olha bem, se você está num casamento que tem muita briga e tudo mais, fique! Você acha que eu não sei o que você está pensando? Os dias de encontrar a pessoa certa acabaram. Não fale disso mais, nem sonhe, nem pense nisso. Comece a pensar em ser a pessoa certa. Está me ouvindo? Em ser a pessoa certa, amém? Olha, vamos ver esse verso 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza ou dolorosa, ok? Olha, se você tem o pensamento que somente Deus somente corrige com a palavra de Deus, então vamos trocar a palavra correção aqui com leitura da palavra, ok? E na verdade, toda leitura da palavra ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Não faz sentido? Não me encaixa? Então eu quero dizer que aqui não fala de Deus nos corrigir só com a palavra. O contexto aqui, certo, está muito claro. Foi um tempo difícil para esses hebreus de tristeza e Deus estava corrigindo eles. Está me ouvindo, igreja? E Deus pode nos corrigir usando as circunstâncias. E sabia que Jacó estava na aliança abraâmica, aliança da graça, porque Jacó viveu 400 anos antes da lei ser dada, os 10 mandamentos. Então não pode dizer que Jacó estava sob a lei. Ele não viveu sob a lei, certo? Certo? Alguns dizem, olha, pastor, Deus nos corrige como corrigiu Davi. Davi perdeu seu filho. O filho do adultério com Batseba. Aquele garoto acabou morrendo. Olha, amigo, você não pode usar Davi como exemplo de correção. E eu vou explicar para você que Deus tratou dele com muita misericórdia. Davi viveu sob a lei. Tem que comparar as coisas certas, ok? Temos que falar de pessoas sob a graça. Abraão é um bom exemplo. Isaac, Jacó. Davi estava sob a lei, então a punição da lei foi aplicada. Ainda que Deus tenha temperado com misericórdia. E para você que perdeu uma criança, morreu no ventre ou até depois, não me importa. Escute bem isso, seu filho está crescendo no céu. Davi falou do filho que perdeu. Disse assim, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Um dia, se tem um filho no céu, você irá a ele. Através do arrebatamento ou a morte, você irá a ele. Eles estão crescendo no céu. Na verdade, foram poupados de todas as adversidades desta vida. Estão crescendo no céu. Agora olha para mim, igreja. Olha, quando Deus corrige, Ele não usa doenças ou enfermidades, mas Deus nos corrige com misericórdia e bondade e vai usar circunstâncias e até frustrações. E aquelas pessoas cujo caráter não quer ser tratado. Pessoas que creem em Deus, mas ainda continuam enganando e vivem mentindo, traindo, enganando. Temos um exemplo assim em Jacó. Jacó enganou o seu pai, que estava cego na época, certo? Ele não podia ver bem. E o seu irmão, o irmão de Jacó, Esaú, era peludo. E o que aconteceu foi que a sua mãe colocou pelos de bode nele. Mas olha, quando eu falo da sua mãe, ele não era nenhum garoto, ele já era um adulto. Ele podia ter falado não. Então ele decidiu enganar o seu pai. Ele colocou então aqueles pelos de bode no seu braço todo. Colocou em volta do braço. E o pai estava cego, tocou nele e pensou que era Esaú. E o pai então o abençoou. E você sabe que Jacó estava debaixo da aliança abraâmica, a aliança da graça. E você vai ver que Deus não o repreendeu, mas Deus tratou dele, sim. Deus então falou para Jacó, quando ele saiu de casa fugindo do seu irmão, Deus disse, eu serei contigo, eu te abençoarei e te guardarei por onde você for. É como se Deus não falasse nada do que ele fez. Mas alguns anos depois, na verdade não muitos anos, no mesmo ano, ele conheceu o seu futuro sogro, Labão, certo? Que era um mestre do engano. Então, quando você engana, um dia é enganado. Deus, e o teu favor? O que aconteceu com o teu favor?
Tem pessoas que enganam e depois são enganadas. E, se olhar no futuro da vida de Jacó, Jacó enganou seu pai com um pelo de bode. E os seus filhos venderam José, seu filho favorito, e pegaram a sua túnica de várias cores, mataram um bode e aspergiram o sangue sobre a capa de José e falaram para Jacó: olha aqui o que nós encontramos. Parece que um animal selvagem atacou a José e o mataram, e encontramos a sua túnica de várias cores. Ele foi enganado com bode, pelo sangue do bode. Ele enganou seu pai, agora os seus filhos o enganam. Escute bem isso, certo? Deus vai te corrigir. Ele sabe corrigir, mas Deus não deixou Jacó. Entendeu? Ele viu José de novo? Sim. Seu futuro foi bom? Muito bom. Amém? Mas Deus corrige. Olha, o fato é que não temos que julgar ninguém, deixe-os nas mãos de Deus. Posso ouvir um amém? Deus corrige, Deus trata e você não tem autoridade para aplicar a disciplina em ninguém, nos seus familiares. Veja, o meu filho eu disciplino, mas eu não posso ir na sua casa e disciplinar o seu filho. Você está entendendo? Ok, quero falar outra coisa. Deus nem sempre corrige com circunstâncias negativas. De fato, eu acho que circunstância negativa é quando nos negamos com obstinência e com persistência, não ouvindo aquela voz lá dentro, ou a sua palavra. Então ele usa circunstâncias negativas, mas eu acho também que às vezes você nem percebe, mas Deus usa coisas boas para nos ensinar. Sabe que Davi fez algo que não devia ter feito com a Arca da Aliança. Ele queria levar a arca de volta para Israel. E sabe como ele fez? Os filisteus colocaram a Arca da Aliança num carro de boi. Ok? Num carro de boi, que carregou a arca de volta. E Deus permitiu que os filisteus fizessem isso. Mas Davi tinha que saber como a arca tinha que ser carregada. Mas sabe o que ele fez? Ele continuou aquele padrão. 20 anos depois que a arca foi devolvida, Davi construiu um outro carro de boi e um boi tropeçou, ok? E um homem chamado Uzá, cujo nome é interessante, que quer dizer sua força. Ele tocou na arca, ele confiava que a sua força suficiente, podia fazer a obra. Ele tocou na arca e acabou morrendo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Crônicas 13. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. A expressão aberto brecha, em outra versão, rompimento. É a palavra quebrantado ou rompimento, sabe? Como um rompimento de uma parede. Houve um quebrar. Palavra no singular no hebraico, contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. A palavra rompimento é Perez. Se lembra de Shimon Peres? Eu o conheci no ano em que ele faleceu. Ele me deu algo especial, mas o fato é que Shimon Peres, o seu nome, Perez foi tirado daqui. Rompimento. Ou quebrar. Ok? O Senhor rompeu e o lugar foi chamado Perez Uzá. O rompimento de Uzá está no singular. Aqui é 1 Crônicas 13. E Davi se entristeceu. Viu isso? A culpa foi dele. Não é verdade? Pode um homem, segundo o coração de Deus, ficar triste com o Senhor? Quando foi a culpa dele, ele não estudou como carregar a arca e depois culpa o Senhor? Ok? Não se esqueça, eles estavam sob a lei naquela época. No próximo capítulo, algo acontece. Davi não levou a arca para Jerusalém, deixou na casa de Obed-Edom, que foi abençoado junto com a sua família por causa da arca. E no próximo capítulo, Deus corrigiu Davi com uma vitória. Os inimigos, os filisteus que construíram um carro de boi, foram até o vale de Refaim e se espalharam ali. Tem uma revelação aqui que eu quero falar. Escute isso. A palavra Refaim pode ser gigantes, mas também vem da palavra Rafá. Rafá é o quê? Cura. Rafaim é plural, curas. Então, o inimigo veio e se acampou ali. Eles se acampam na sua propriedade. Quando Deus tem cura e saúde para você, e eles ficam ali, Deus vai te dar a vitória. E sabe como Davi recebeu essa vitória? Ele consultou a Deus. E é por isso que em tudo que fazemos, devemos consultar a Deus, pedir a Deus. Ore, amém? Ele disse, subirei contra os filisteus
E os entregarás nas minhas mãos. O Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas suas mãos. Próximo verso. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. Agora olha isso. E disse Davi, por minha mão Deus derrotou. E a palavra ali é Perez. A meus inimigos como se rompem as águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal Perazim, mestre de rompimentos. Ok? Chamaram aquele lugar Baal Perazim, mestre de rompimentos. Ou seja, o outro lugar, Perez Uzá. Quando Deus corrige o seu povo, dá para ver a misericórdia ali. Foi só um rompimento, no singular. Quando se trata dos inimigos, amém, tem muitos rompimentos, plural. E Deus se torna o mestre dos rompimentos. E Deus ensinou a Davi. Você está seguindo o estilo deles de fazer as coisas? Você está seguindo a filosofia do ministério deles? Construindo um carro de boi, como os filisteus construíram? E aqui estou eu te dando vitória sobre os filisteus. Deus pode te corrigir te dando vitória. Deus pode te corrigir e te ensinar, certo? Como ele fez com Pedro, dando para ele uma pescaria que rompia as redes e afundava o barco. Amém? E Davi disse, eu fui tão idiota porque eu copiei os filisteus. E Deus os derrotou assim. E aqui foi no capítulo 14. No próximo capítulo, a Bíblia diz, então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Olha isso, Davi aprendeu a lição. Não usou mais aquele carro de boi. Ele a levou agora nos ombros dos levitas. Deus pode te corrigir com a vitória. Posso ouvir um amém? Olha, tem algumas coisas que podem até ser muito, posso dizer, muito para compartilhar. Mas você sabe que este mundo está decaído? E por isso temos que orar. Posso te falar isso. Deus não está no controle total desta terra. Rapidamente, Deus deu a terra para os filhos dos homens, certo? Para Adão. E o filho do homem deu para o diabo. A história de Gênesis. Outro Adão, o último Adão, veio e tomou a autoridade de volta. Mas com essa autoridade, ele não governa do céu. Ele disse, toda a autoridade me foi dada, portanto, ide. Temos que trabalhar com ele. Isso através da oração. Quando oramos, Deus intervém. É por isso que tem algumas coisas que não acontecem. Até aqui, oramos. Você está entendendo? O diabo é um advogado. Olha, Jesus também é um advogado já por 2000 anos. Pense nisso. Então, se você é um advogado, você pode ser como Jesus ou o diabo. Então, o diabo sabe quando você passou do limite. E olha o que o diabo faz. Escute bem isso. Na noite da última ceia, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, a comunhão, sabe o que os discípulos faziam? Eles estavam disputando quem era o maior entre eles. Você crê nisso? Naquela mesma noite. O Senhor ia ser traído, já estava no processo da traição. E eles disputavam quem é o maior. E eu sei que Simão Pedro provavelmente liderava tudo. Certo? Ele teve um problema porque o Senhor virou para ele e disse para ele na última ceia. O Senhor disse, Simão, Simão. E quando o Senhor usa o seu nome antigo, é porque Ele quer que você saiba que você está andando na carne. Pedro era o seu nome novo. Pedro quer dizer pedra. Simão era o seu nome de nascimento. E Jesus repetiu falando para chamar sua atenção. Simão, Simão. Ele andava de acordo com a carne. E sabemos que ele confiava nos seus esforços. Porque antes da noite terminar naquele dia, ele disse, irei contigo até a prisão, Senhor. Eu farei o que nenhum dos discípulos vai fazer. Eu irei contigo até a morte, ele disse. Ele confiava nos seus esforços. E o Senhor falou com ele, Simão, Simão, Satanás vos pediu. E no grego, pediu uma palavra forte. Satanás exigiu, pediu, exigiu, para cirandar com todos vós. Olha, eu quero falar algo. Por que isso é assim? Porque Satanás pode ir a Deus e exigir, pedir aquilo. Escute bem isso. Jesus não falou isso com os discípulos. Ele não falou isso para João, por exemplo. Certo? Mas por que Pedro? Porque Pedro tinha um problema com o ego, com o orgulho.
o amor pela iminência. Posso falar uma coisa? Eu acho. Podemos passar por menos disciplinas quando nos humilhamos. Amém? Aprendemos mais rápido. Sabia que Deus não quer que você passe por provas? Por isso, na oração do Pai Nosso, ele disse uma parte assim: não nos deixe cair em tentação. E pensamos que tentação está ligada só ao pecado, mas a palavra tentação para nós é também provas. Não nos deixe passar por provas. No Getsemane, Jesus disse: agora acordem, orem e vigiem para não entrar em tentação. Olha, se Jesus nos ensinou a orar para que não entremos em tentação, eu vou orar todos os dias para que a minha família e eu não entremos em tentação. Mesmo que eu esteja ensinando que quando você passa por correção é Deus te tratando como filho, Jesus nos ensinou a orar para que não passemos por prova, não há necessidade disso. Ah, você perdeu. Se não, por que nos ensinar no Pai Nosso, não nos deixes cair em parasmós? Provas! E também falou para eles no Getsemane: orem, vigiem para que não entrem em tentação. Você entendeu isso? Então podemos orar para não passarmos por provas. Posso ouvir um amém? Amém? Mas, infelizmente, muitos de nós têm muitas áreas da nossa vida que precisamos de correção. Amém? Mas eu continuo orando todo dia para que o Senhor não me deixe cair em provas. Eu oro por minha família para que também não caia em provas. Eu oro por você para que você não passe por provas. No final deste culto, eu vou orar por todos vocês para que vocês não entrem em provas. Ok? Você está entendendo? Eu já estou quase terminando. Escute bem isso. Satanás pediu para cirandar. Todos eles como trigo. Quando eu era um garoto, minha mãe fazia pão. E era um pão redondo, delicioso, podia comer puro. Certo, Valentino? Você lembra? Aquele pão? Número 1, irmão. Muito bom. Era delicioso. E eu a ajudava porque ela tinha peneira, era uma peneira redonda com os buracos. Certo? Aquela parte de metal. E ela derramava aquilo que ela chamava de atá, que era o trigo na peneira. Amém? Aquele trigo era muito grosso. Ele tinha muitos, sabe, aqueles caroços no meio do trigo. E eu peneirava, eu gostava de fazer isso. E o que passava era o trigo fino. E o caroço ficava. E Satanás, neste momento, estava dizendo: eu quero peneirá-los. Ok? E o que era o caroço? O orgulho, o amor pela eminência. Amém? Olha, tem algo aqui muito lindo. Jó disse: eu queria um mediador entre Deus e eu. Eu queria alguém entre eu e Deus. Sabe o que ele desejou? Jó, é a nossa realidade. Nós temos alguém entre nós, um mediador entre nós e Deus. Seu nome é? E aqui está como ele ora. Quando Satanás tenta te atacar, e ele acha até que tem o direito, ok, olha o que Jesus disse. Eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Ele não orou para que ele não errasse. Porque sabemos que, infelizmente, Pedro errou. E como ele negou a Jesus 3 vezes, e Jesus não orou para que ele não errasse. Mas em meio às suas falhas, a sua fé não desfaleceu. De fato, por que Jesus não orou para que Pedro não errasse? Porque se Pedro não errasse, ele diria: olha isso, eu fui tentado e não caí, olha. Você errou. Isso ia só fortalecer a sua carne. Ele tinha um problema e Deus queria tratar daquele problema. Ele orou então que ele ia falhar. Mas vou orar para que a sua fé não desfaleça. E a sua fé não desfaleceu. E não só isso, ele profetizou: a sua restauração quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Amém? Ele não só vê os seus erros, amém? Ele vê sua restauração. E Pedro caiu, sim, mas quando o Senhor ressuscitou, o primeiro nome que ele mencionou foi, para as mulheres foi: vão agora falar aos meus irmãos e a Pedro. E Pedro se levantou no dia de Pentecostes e pregou, e 3.000 almas foram salvas. Outra vez se levantou e pregou, 5.000 almas foram salvas. Era o mesmo Pedro, mas ele agora não tocou na glória. Ele foi transformado como Jacó.